Que bom ter você aqui novamente para juntos aprendermos a palavra de Deus. Quem está chegando agora, seja muito bem-vindo. Eu sou o presbítero e professor Murilo Alencar e hoje, na classe dos jovens, estudaremos a lição de número 7, que tem como título Uma Promessa de Restauração. Os objetivos específicos são, em primeiro lugar, destacar a aliança de Deus com o seu povo. Em segundo lugar, ressaltar o caráter de Deus e a restauração de seu povo. E, por fim, mostrar o caminho e os resultados da restauração divina. O texto áureo está em Jeremias, capítulo 30, versículo 10, que na versão da revista nos diz: Não temas, pois, tu, meu servo Jacó, diz o Senhor, nem te espantes, ó Israel, porque eis que te livrarei das terras de longe. Irmão, pelo amor de Deus, não comece esta lição com o jargão não temas. Esta palavra aparece 365 vezes na Bíblia, uma para cada dia do ano. É bonito, mas não é verdade. Isso é falso, não é factual. A palavra não temas e seus equivalentes não aparece, mesmo nas traduções que ela é mais repetida, nem metade desse número, 365, passa muito longe disso. Então não comece a lição cometendo esta gafe. Voltando-nos agora para o texto que acabamos de ler, percebemos que ele faz parte de uma unidade literária específica dentro do livro do profeta Jeremias. Essa unidade literária vai do capítulo 30 ao capítulo 33 e é chamada de O Livro das Consolações. É uma unidade literária que foi escrita após Jeremias enviar sua carta aos exilados lá em Babilônia. Lembra do capítulo de número 29? Então, o motivo desse texto estar aqui é para gerar fé no coração das pessoas, para que elas creiam que Deus é aquele que pode restaurar, não só do povo que recebeu essa mensagem originalmente, mas também de todos nós. Logo, você como professor da Escola Bíblica Dominical, responsável que é, deve ler o capítulo 30, 31, 32 e 33 para ministrar essa aula de forma tranquila em classe. Penso eu que até você já tenha lido antes de receber essa orientação, já que desde o início do trimestre eu venho orientando os irmãos a ler pelo menos 3 vezes o livro de Jeremias durante esse período que estamos estudando esta revista. O resumo da lição nos diz: o amor de Deus pelo seu povo é incondicional e podemos vê-lo não somente na correção dos hebreus, mas também em sua ação fiel de restaurá-los. Eu coloquei o significado de incondicional aqui porque é muito forte dentro desse texto. Incondicional é aquilo que não depende de pré-requisitos humanos. Obviamente, essa definição é contextual ao resumo da lição. Não depende de pré-requisitos humanos, isto é, de mérito, de desempenho ou contrapartida para ser iniciado ou mantido por quem promete. Isso é ser incondicional. O amor incondicional em Jeremias é o compromisso fiel e soberano de Deus com o seu povo, mantido apesar da violação da aliança. Esse amor corrige com justiça, mas não destrói e nem aniquila o povo. Preserva, perdoa e restaura, porque a iniciativa é de Deus, não é baseada no mérito de Israel. Porque se fosse por mérito, Israel, a nação de Israel, seria consumida, seria destruída. Mas essa ação benevolente de Deus, que mesmo em meio ao caos, em meio ao juízo, traz esperança e promessa de restauração para o povo, está fundamentada, obviamente, no amor incondicional de Deus. No Novo Testamento, temos muitos textos que revelam o amor incondicional de Deus. Eu poderia citar aqui João 3, capítulo de número 16. Mas, no entanto, há um texto que me chama muita atenção. E eu quero fazer menção dele aqui na íntegra, que é Romanos, capítulo 5, versículo 8, que diz: Mas Deus prova. Deus não precisa provar, amigo.
Ele é soberano, ele é o Criador, ele é o dono de tudo, ele é Deus. Ele não precisa provar, mas olha o que Paulo diz. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco. Por que Deus está fazendo isso? É para Deus mostrar que o amor dele é incondicional. Ele prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Isso aqui é o mais puro exemplo do que é um amor incondicional. Não tínhamos nada para oferecer. Na verdade, não merecíamos e não merecemos nada. Tudo que temos é por graça, por meio deste amor tão grande que não pode ser explicado por palavras, mas foi demonstrado por meio das ações de Cristo na cruz do Calvário. Queridos irmãos, Deus nos ama. Deus me ama. Deus lhe ama com amor incondicional. Que coisa maravilhosa. Progredindo para a exposição dos pontos e subpontos, eu quero pedir aos meus irmãos que curtam, comentem e compartilhem. Aqui na descrição do vídeo tem um link para você fazer o download do subsídio que estou utilizando como roteiro para essa aula. Mas vocês já sabem, eu peço toda a aula, já tô chato. Já tem gente que fica pulando, viu? Pensa que eu não sei, né? Fica pulando essa parte. Mas pelo amor de Deus, tu pular, curta, comente e compartilhe. Vou deixar aqui também na descrição do vídeo um link para você conhecer a plataforma da ferramenta EBD. Olha para mim aqui, se tu ainda não faz parte da plataforma, tá perdendo muita coisa. Porque na plataforma da ferramenta, semanalmente nós postamos materiais exclusivos que só os alunos da ferramenta têm acesso. E me arrisco a dizer que a plataforma da ferramenta EBD é o local onde o professor da escola dominical encontra tudo que precisa em um só lugar. Conheça a plataforma da ferramenta EBD e veja que o preço é Black Friday, o ano todinho. Black Friday, Black Friday, Black Week, é só Black. É bênção, irmãos. Nosso propósito, brincadeiras à parte, é trazer conteúdo de qualidade para melhorar as escolas dominicais Brasil afora e até fora do Brasil, ok? Então o preço é simbólico, é mais barato que um livro, mais barato que uma pizza e uma Coca-Cola. Assinatura anual. Clica e conheça a ferramenta EBD. Vamos lá. Ponto de número 1, a aliança de Deus com o seu povo. E o subponto 1 nos diz, o Deus de aliança. Isso aqui é maravilhoso, né? Acho que é o Trazendo a Arca. Tem até uma música sobre esse tema. Deus de alianças, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. E esse subponto fala exatamente sobre isso. O Deus das alianças. Olha o que a lição nos diz. De acordo com o dicionário Wycliffe, aliança é um acordo entre duas ou mais pessoas em que 4 elementos estão presentes. O dicionário aqui vai definir aliança nos termos do Antigo Testamento. Então, para algumas pessoas, essa definição pode parecer um tanto estranha, mas ele está olhando para o Antigo Testamento e definindo a aliança, ou o que é aliança de forma contextual. E o texto da revista prossegue. Estão presentes partes, condições, resultados e garantias. Esses são os 4 elementos. Em Êxodo 19, 3 ao 6, estes 4 elementos estão presentes. Observe, Deus fala ao seu povo, versículo 3, a condição para a manutenção da aliança seria a obediência, versículo 5, como resultado e garantias, Deus afirma que Israel pertenceria somente a ele e lhe serviria como uma nação sacerdotal. Os elementos de uma aliança nos moldes do Antigo Testamento estão presentes aqui. Mas, como sempre faço, tem uma definição complementar. Vamos lá. A aliança na Bíblia é o compromisso que Deus estabelece com pessoas ou com o seu povo, em que ele mesmo define as promessas, os deveres e o tipo de relacionamento. É mais sério do que um simples acordo humano.
é como um pacto de fidelidade. Deus se apresenta, promete agir com graça e justiça, chama o povo a responder com fé e obediência e garante que ele não falhará no que prometeu. Temos várias alianças quando olhamos para o Antigo Testamento. E preste atenção, eu não sou adepto da teologia do aliancismo, mas o assunto aliança é bíblico. Vamos olhar as principais alianças? A primeira delas é a aliança noética, a aliança que Deus faz com Noé. Depois do dilúvio, Deus firma uma aliança com Noé e com sua família e com toda a criação. Gênesis capítulo 8, versículo de número 20 ao capítulo 9, versículo 17. Deus promete não destruir a terra novamente por meio de um dilúvio, desculpem, e coloca o arco-íris como sinal dessa aliança. É uma aliança universal que mostra a paciência e a misericórdia de Deus para com toda a humanidade. Então, quando você sair aí fora e for um dia que chove, mas não chove, você vê o céu nublado e você vê aquele arco colorido cortando ao céu, este arco deve nos lembrar da aliança que Deus fez com Noé e com toda a humanidade de não mais destruir este mundo por meio de um dilúvio. Aquele arco é um sinal da fidelidade de Deus, do Deus que não quebra a sua palavra, do Deus que não volta atrás. Em segundo lugar, temos a aliança com Abraão. Deus chama Abraão e promete 3 coisas principais a ele: uma terra, uma descendência numerosa e que por meio dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Gênesis capítulo 12, 15 e 17. Essa aliança envolve fé e obediência, mas o cumprimento final das promessas que envolvem esta aliança depende exclusivamente da fidelidade de Deus. Nessa aliança com Abraão, já aparece a ideia de uma bênção que alcançaria todas as nações da terra. E nós temos aqui algo que está apontando para Cristo, Cordeiro de Deus, por meio de quem todos os povos são abençoados. Há uma terceira aliança, a aliança do Sinai, ou a aliança mosaica, como alguns chamam, onde Deus ele faz uma aliança com Israel no Monte Sinai, após tirá-los da terra do Egito. E aí nós temos o exemplo que foi dado pelo comentarista da lição, certo? Que está em Êxodo capítulo 19, e não só o capítulo 19, mas do 19 até o 24. Nós temos aí o estabelecimento desta aliança. O Senhor dá a lei como orientação para que Israel viva como seu povo exclusivo, santo e diferente das outras nações. Esta aliança é claramente condicional. Se o povo obedecer, haverá bênção. Se o povo abandonar a aliança, virão juízos, conforme Deuteronômio capítulo 28, que é mais ou menos aqui o que acontece com Israel no período dos reis. Enquanto o povo obedecia, Deus abençoava o povo, mas quando o povo resolveu se rebelar e quando esta rebelião ela se tornou obstinada, acontece justamente a destruição e o exílio. O reino do norte foi destruído pela Assíria e o reino do sul, neste momento aqui da revista, do texto em que nós estamos analisando, Jeremias capítulo 30, foi destruído pelos babilônios por Nabucodonosor. Esta aliança mostra a santidade de Deus, o padrão de vida que ele exige de seu povo e também revela o pecado dos homens. Temos ainda uma aliança chamada de aliança davídica, é uma aliança que Deus faz com Davi. Deus promete a este monarca que levantará um descendente seu, cujo trono seria estabelecido para sempre, segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 7, versículos 12 ao 16, e temos também aí o Salmo 89. Embora haja disciplina em caso de infidelidade, a promessa de um rei eterno não é cancelada. Essa aliança aponta diretamente para Jesus Cristo, filho de Davi, que reina para todo sempre. E por fim, nós temos a nova aliança, que foi de fato consumada, estabelecida no Novo Testamento, mas que foi anunciada com antecedência no Antigo Testamento. Anunciada pelos profetas, no caso aqui Jeremias e Ezequiel, Jeremias capítulo 31, versículo 31 ao 34, Ezequiel capítulo 36, versículo 25 ao 27, e ela foi inaugurada no Novo Testamento, nós vamos ver isso mais à frente. Na Nova Aliança, Deus promete perdão definitivo dos pecados, um coração novo, o Espírito Santo habitando em seu povo e uma relação mais profunda interna com ele. Essa aliança
é cumprida na pessoa e na obra de Jesus Cristo, que morre e ressuscita para salvar os homens. Quem está em Cristo participa plenamente das promessas de Deus dentro desta aliança. Então esse é o nosso primeiro subponto. Deus é um Deus de alianças. O segundo subponto, a aliança de Deus no Antigo Testamento. E preste atenção, porque esse subponto é bem interessante de se falar. A lição nos diz: de acordo com as Escrituras, a aliança de Deus com a humanidade ocorre tanto de forma incondicional, ou melhor, de forma condicional quanto incondicional. São as formas pelas quais Deus estabelece suas alianças com os homens, incondicional e condicional. As alianças condicionais são alianças em que Deus, vincula certas bênçãos à obediência do seu povo. Um exemplo de aliança condicional, como já mencionei aqui, é a aliança mosaica. O se e o mas sempre estão presentes neste tipo de aliança. Olha, se você atentamente ouvir a voz de Deus, se você prontamente obedecer, se você se sujeitar ao Senhor, então vai acontecer isso. Bendito será no campo, bendito será tal. Então é só bênção. Esse modelo de relacionamento, ele não foi transportado para a nova aliança em Cristo. Né? Então, aquela música do Nani Azevedo, né? Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer, ela é bíblica, mas ela não serve para o crente hoje. Por quê? Porque esse modelo de relacionamento diz respeito à aliança mosaica do Antigo Testamento. E nós não vivemos mais nessa dispensação, neste modelo de aliança. Nós vivemos no modelo da nova aliança, ok? Então, havia um se e um mas. O mas era o seguinte: se você desobedecer, amigão, te prepara, porque todas as maldições estabelecidas por Deus dentro desta aliança com relação às quebras dela virão sobre a tua vida. Foi o que aconteceu com Israel. Uma nação estrangeira vir destruir a cidade e o templo e levar o povo cativo era uma das maldições que estavam estabelecidas lá em Deuteronômio capítulo 28. Então presta atenção, há alianças que são incondicionais e essas alianças, elas revelam a responsabilidade humana diante da palavra de Deus. Olha que coisa interessante. O segundo modelo de aliança é a aliança incondicional ou alianças incondicionais. São alianças baseadas exclusivamente na iniciativa e graça de Deus, que garante o cumprimento independentemente da resposta humana, ainda que a obediência continue sendo chamada e requerida. A aliança com Abraão, a promessa davídica e a nova aliança em Cristo são exemplos. Deus promete, Deus sustenta, Deus cumpre. A infidelidade humana não pode trazer disciplina. Quer dizer, a infidelidade humana pode trazer disciplina, mas não anula aquilo que Deus determinou realizar. Você vê uma coisa bem interessante na aliança que Deus faz com Abraão, é que quando, acho que é Gênesis capítulo... Vixe, me fugiu a memória. Não sei se é capítulo... Tá no livro do Gênesis. Me fugiu aqui a memória. Não vou me arriscar a dizer o capítulo para não errar. Mas você vê que quando Deus ele vai fazer uma aliança com Abraão, eu acho que é o capítulo 15. Abraão tá dentro da tenda, Deus sai da tenda, conta as estrelas do céu, e aí dá toda uma teologia, que eu acho que eu já expliquei aqui mais de uma vez em vários vídeos, que Abraão não contou as estrelas porque não era de noite, era de dia. E Deus estava dizendo a Abraão o seguinte: olha, assim como tu não pode ver as estrelas, mas tu sabe que elas estão lá, e no tempo certo tu poderá contemplá-las, assim será a tua descendência, Abraão. Vai chegar um tempo em que tu vai olhar e não vai poder contar o número dos teus descendentes. Aí presta atenção. Deus diz o seguinte: olha, vai lá, pega determinados animais, parte-os no meio e eu virei a ti para que a gente feche esse negócio aqui, para que a gente cele, melhor digo, esta aliança. Aí qual era o normal da coisa? Era as pessoas que estavam envolvidas em aliança
ambas passarem dentro no meio dos animais cortados, partidos. E eles passavam e um olhava para o outro e dizia: se tu cumprir a tua parte, eu cumpro a minha. Se tu cumprir a tua parte, eu cumpro a minha. Então o certo era os dois passarem. Mas a gente, quando lê a Bíblia, às vezes passa desapercebido esse detalhe, que somente Deus passa pelo meio dos animais. Era Deus dizendo: o cumprimento dessas promessas que te faço não dependem da tua força, não dependem da tua obediência, não dependem de ti, dependem exclusivamente de mim. Isto é uma aliança incondicional. Há alianças que são incondicionais, já falamos sobre isso aqui, ok? E um terceiro ponto a se destacar aqui, ainda nesse subponto, é o seguinte: o caráter imutável de Deus como fundamento, tanto nas alianças condicionais quanto nas alianças incondicionais. O ponto firme e inabalável não é a estabilidade humana, porque o homem não tem estabilidade nenhuma, o homem é inconstante. Mas o ponto firme aqui é o caráter perfeito, santo, fiel e imutável de Deus. Ele não volta atrás em seus propósitos, não mente, não negocia sua justiça e não abandona o seu povo. Por isso, a história das alianças no Antigo Testamento culmina na nova aliança em Cristo, expressão máxima da fidelidade eterna de Deus, que garante suas promessas e chama seu povo de forma clara a uma resposta de fé e obediência. Deus é fiel. Em outras palavras, se você olhar para o passado, se você olhar para as alianças firmadas por Deus, você não vai encontrar nem uma razão sequer para desconfiar de Deus naquilo que ele fala, porque ele cumpre tudo o que faz. E eu me arrisco aqui a aplicar esse subponto aqui para você. Faça um exercício agora nesse momento. Olhe para o passado. Ou relembre agora as promessas que Deus lhe fez. Por que tu estás angustiado? Isso é fragilidade humana. Por que tu estás temeroso? Isso é fragilidade humana. Isso é a tua fragilidade. Isso é a tua estrutura que é pó, que é frágil. Por que tu tá assim? Porque se tu olhar para trás, tu não vai ver uma razão para desconfiar. Tu não vai ver uma razão para ter medo. Tu não vai ver uma palavra sequer, uma vírgula sequer daquilo que Deus falou caindo por terra. Não tem. Porque o Deus das alianças é um Deus fiel e imutável. Quando nós chegamos no subponto de número 3, talvez seja porque é uma percepção minha, ok? É o subponto mais importante desta revista. Isso aqui é da revista não, perdão. Da lição. Da lição de número 7. É uma opinião minha. A nova aliança e o profeta Jeremias. Precisamos entender isso aqui. Precisamos compreender os fundamentos dessa nova aliança. Olha o que a lição nos diz. Os capítulos 30 a 33 do livro de Jeremias compõem uma seção na qual Deus reforça o seu cuidado para com o seu povo, prometendo-lhe restauração e reafirmando a sua fidelidade com a sua palavra em relação à sua aliança com o seu povo. As palavras de Deus por meio de Jeremias nesta seção levaram o povo a, no mínimo, pensar em um tempo para além dos seus dias, pois o profeta falou a respeito de um tempo novo, de uma nova aliança, apontando a respeito de Cristo, a quem ele chama de renovo de justiça. Leiamos o texto bíblico de Jeremias, capítulo 31, versículo 31 ao 33, que na versão NAA nos diz: Eis, aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel. Nova aliança com quem? Com a casa de Israel. E com quem? Com quem mais? Com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido esposo. E isso aqui é uma imagem da fidelidade de Deus. Ele foi um esposo. Ele foi alguém que esteve em aliança com a sua esposa e ele cumpriu todos os requisitos da aliança, de cuidado, de proteção, de sustento, de fidelidade. Aí o texto prossegue, diz o Senhor: porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis. Também no seu coração as inscreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão meu povo. Não ensinará jamais a cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo:
Conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Aqui, nós precisamos de uma explicação sólida e bíblica, porque no meio das interpretações teológicas, há quem entenda que esse texto não está se referindo à aliança feita por Cristo na cruz do Calvário, a nova aliança estabelecida por Jesus. Há quem diga que esse texto aqui, ele está se referindo ao tempo do milênio. E há uma linguagem aqui que nos remete a esse tempo. Por exemplo, não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo conheçam o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Isso aqui não é uma realidade de agora. Não é uma realidade do já. É uma realidade do porvir. Então, a gente precisa ter uma explicação aqui para entendermos que esta nova aliança, ela abrange até mesmo um tempo longínquo. Olha só, vamos começar a explicação aqui por pontos. Em primeiro lugar, em Jeremias, a nova aliança é uma promessa dada em meio ao juízo e ao cativeiro. Aqui é o contexto em que essa nova aliança ela é pronunciada. O povo quebrou a aliança do Sinai, mas Deus não abandonou o seu pacto. Pelo contrário, ele promete uma aliança não como a que foi feita no passado. Qual foi a aliança feita no passado? É a aliança mosaica. Aqui é o que o texto está se referindo. Olha, eu fiz uma aliança com os pais de vocês, mas eu vou cancelar essa aliança. E a gente vai entrar aqui em uma nova aliança. Vamos selar uma nova aliança. É o que Deus está dizendo no meio ali do juízo que ele está, na disciplina que ele está estabelecendo para o seu povo. Aí, em segundo lugar, Deus declara que estabelecerá um novo tipo de relacionamento contratual com a nação de Judá, com o povo de Israel. Não se trata de uma mera renovação da antiga aliança. A antiga aliança, a aliança mosaica, foi quebrada e será substituída por uma nova. Em terceiro lugar, observemos os elementos dessa nova aliança. Lei escrita no coração, não apenas em tábuas. Então a obediência, ela não é gerada mais de forma externa, mas de forma interna, porque a lei vai estar aqui, ó, no nosso coração, na nossa mente. Em segundo lugar, relacionamento pessoal e definitivo. O texto diz no versículo 33, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E ainda temos mais um ponto aqui, conhecimento do Senhor, estendido a todos dentro do povo, não restrito mais a alguns mediadores. E também nós temos a questão do perdão pleno e definitivo. Está lá no versículo 34 que não lemos. Dos seus pecados jamais me lembrarei. São alguns pontos desta nova aliança. E quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vemos o seu cumprimento em Cristo. Jesus assume explicitamente o cumprimento da profecia de Jeremias. Na ceia, ele diz o seguinte, lá em Lucas 22 e 20 e 1 Coríntios capítulo 11, versículo 25. Este é o cálice, é a nova aliança no meu sangue. Ou seja, o sangue de Cristo é a base objetiva da nova aliança anunciada em Jeremias capítulo 31. Ainda a gente pode dizer que ele é o filho de Davi, o renovo justo, que reina com justiça e traz perdão real dos pecados. Ele é o cumprimento dos pontos estabelecidos nesta nova aliança. Mateus 1 e 1, Atos capítulo 13, versículo 34, Romanos capítulo 1, versículo 3 e 4. Em Cristo, a lei é escrita no coração por meio do Espírito Santo. Romanos capítulo 8, versículos do 1 ao 4 e Gálatas 4, 6. É exatamente o movimento interno prometido por Jeremias. Não só um mandamento externo, mas uma capacitação externa. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, como o Novo Testamento trata Jeremias capítulo de número 31, nós percebemos o seguinte, Paulo, ele se via como ministro de uma nova aliança, em 2 Coríntios capítulo de número 3. E o autor aos Hebreus, no capítulo 8 ao capítulo de número 10, indiretamente cita Jeremias capítulo 31, afirmando que Jesus é o mediador da nova aliança com sacrifício único, eficaz e definitivo. Agora, preste atenção, a nova aliança,
é estabelecida em primeiro lugar com a casa de Israel e com a casa de Judá. O Novo Testamento revela que em Cristo essa mesma promessa se amplia para alcançar também os gentios, que são enxertados pela fé no povo de Deus, sem apagar nem substituir a sua origem em Israel, mas confirmando-a. Quem está em Cristo participa das bênçãos da nova aliança, perdão dos pecados, habitação do Espírito, acesso livre a Deus e transformação, novo nascimento, regeneração. Essa realidade, escute, porque aqui é o X da questão, ela já foi inaugurada na cruz e na ressurreição de Cristo, mas aguarda sua plena consumação na restauração final, quando não haverá mais pecado, dor ou afastamento da presença de Deus. Então é uma aliança que, em última análise, aponta não só para o tempo do milênio, mas também para o tempo da consumação de todas as coisas. Amém? É um ponto aqui que a gente poderia ter uma lição só sobre isso. O ponto de número 2 nos diz o caráter de Deus e a restauração de seu povo. Aqui, obviamente, nós seremos mais rápidos, porque é um desdobramento das bases que nós acabamos de construir. Deus é um Deus de alianças. E o que é que essas alianças revelam a respeito de quem Deus é? Deus é um Deus justo, Deus é um Deus fiel, Deus é um Deus amoroso. É o que vai se propor a tratar os subpontos do ponto de número 2. A lição nos diz aqui no subponto 1, justiça divina. A Bíblia apresenta Deus e a sua justiça como eternos. A justiça do Senhor não anula outros atributos, como, por exemplo, o seu amor, a sua bondade, misericórdia. Antes, os acentuam. A justiça divina foi uma das bases sobre as quais Deus garantiu que restauraria o seu povo que estava cativo na Babilônia. Pois se por um lado a esperança e a alegria despontaram no horizonte de Judá, por outro os seus erros não deixariam de ser corrigidos. Ou seja, no meio da esperança, das promessas de restauração, tinha coro, tinha pisa, tinha disciplina. Deus estava exercendo a sua justiça. A justiça de Deus, ela é muito diferente da justiça dos homens. Deixa eu até me ajeitar aqui para me falar isso. Eu notei aqui o seguinte: justiça, biblicamente, é o agir de Deus em absoluta conformidade com seu próprio caráter santo, verdadeiro e reto. Deus é o padrão do que é justo. Ele nunca julga por aparência, nunca se corrompe, nunca erra na medida, nunca se omite diante do mal. Sua justiça inclui tanto o ato de punir o pecado, quanto o compromisso de cumprir fielmente suas palavras. Diferente da justiça humana, que é limitada, influenciada por interesses, emoções e pela falta de conhecimento pleno, a justiça de Deus é perfeita, sábia e equilibrada. E preste atenção no que eu vou lhe dizer aqui. Deus, ele vê o todo, conhece o coração, pesa intenções e circunstâncias e não age por impulso ou injustiça ou injusta parcialidade. Deus é um Deus justo. Nenhum homem poderá dizer: Senhor, o Senhor não foi justo com minha causa, o Senhor não foi justo comigo, de forma alguma. Deus é um Deus justo. E justiça é um dos seus atributos, é uma de suas qualidades. Às vezes alguém diz assim: ah, Deus é amor, Deus é amor. Mas presta atenção, Deus é amor e a gente vai falar sobre isso aqui, mas Deus também é justiça. O amor, para se qualificar como amor puro e verdadeiro, ele não pode estar divorciado da justiça. É por isso que quando a gente diz que Deus é amor, a gente está dizendo que de fato ele é amor. Mas esse amor está em uma conexão íntima e inseparável dos seus demais atributos. Deus é amor, Deus também é justiça. Em segundo lugar, nós temos aqui o subponto que diz fidelidade divina. Olha o que a lição nos fala. A fidelidade de Deus se sustenta pelo fato de que ele não pode negar a si mesmo. Ao falar por intermédio de Jeremias a respeito da restauração de Judá, podemos ver o seu caráter e, consequentemente, sua fidelidade. Ele se apresenta como pai, como pastor que conduz o seu povo. Ele também é resgatador, é consolador, é a fonte que sacia o seu povo. É importante que o professor, na classe, explore essas figuras que aparecem aqui no texto: pastor,
Pai, resgatador, consolador, fonte que sacia o seu povo. Mas eu vou me deter apenas na questão da fidelidade, porque entendo que ela é a proposta mais forte, é a proposta central dentro deste subponto. Olha o que o texto nos diz. Fidelidade como atributo divino é a perfeita constância de Deus em ser quem Ele é e cumprir tudo o que Ele diz. Eu não sei se vocês já viram, nos cânticos do Antigo Testamento, Deus geralmente é retratado como rocha ou como monte. Isso aqui nada mais é do que uma figura de linguagem que expressa, uma comparação, uma metáfora, que expressa fidelidade, constância, imutabilidade. A Ana, no seu cântico, vai dizer que não há rocha como o Senhor. O Senhor é a rocha de Israel. O salmista vai dizer que ele é como os montes de Sião. Aliás, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Por que o salmista está falando isso? Porque o salmista entende que em Deus o crente pode ter constância, que em Deus o crente pode ter firmeza. E por que em Deus o crente pode ter firmeza? Gaguejei aqui agora, tô um gago. Tô gago. Perdão, irmão, mas vamos lá. Brincadeiras à parte, vamos lá. Por que em Deus o crente pode ter firmeza, constância, pode permanecer inabalável? Porque Deus é inabalável. Deus é inabalável. Ok? Então, progredindo aqui na nossa definição complementar, ele não muda de caráter, não volta atrás por cansaço. Eu cansei, não quero mais não. Isso não acontece com Deus, não. Isso acontece com o homem. Mas com Deus não. Ele não rompe alianças por instabilidade emocional. Hoje eu tô com raiva, hoje eu acordei mal, quero saber de homem, de mulher, de promessa, de nada. Isso acontece comigo e com você. É com Deus não. Não se surpreende, ele não surpreende negativamente seu povo. Quando a Bíblia afirma que Deus é fiel, está dizendo que ele é totalmente digno de confiança, que suas promessas são firmes, que sua aliança é segura e que seu povo pode se apoiar nele, mesmo quando tudo ao redor desmorona. E aqui eu repito aquilo que já falei em subpontos passados. Em nenhuma das alianças bíblicas Deus ele foi infiel. Vamos recordar? Deus ele preservou Noé, cumpriu o que prometeu a Abraão, manteve a linhagem de Davi mesmo em meio ao caos, disciplinou Israel conforme a aliança mosaica previa e ao mesmo tempo avançou o plano da nova aliança em Cristo. O povo quebrou a aliança muitas vezes, mas Deus nunca quebrou a sua aliança. A história bíblica não registra um único momento em que Deus desistiu do que ele prometeu. Em outras palavras, Deus é fiel. Escute o que eu vou lhe dizer aqui. Repita comigo. Brincadeira, irmão, brincadeira. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Diga para a sua alma angustiada aí nesse momento, Deus é fiel, minha alma. Você que está triste, ansioso, depressivo, sem dormir, você que está aí por alguma razão assim abalado, diga para você mesmo, olhe para sua alma e diga, minha alma, sabe de uma coisa? Diga, Deus é fiel. Deus é fiel. E descanse nessa verdade. O subponto de número 3 fala sobre o amor divino. Olha o que a lição nos diz. Todas as obras de Deus, inclusive a disciplina aplicada, partem e fundamentam-se em seu amor que, em hipótese alguma, anula a sua justiça. Deus demonstrou o seu eterno e perfeito amor por Judá, mesmo enquanto usava os disciplinando. Deixa eu ver aqui. Deus demonstrou o seu eterno e perfeito amor por Judá, mesmo enquanto estava os disciplinando. Primeiro, porque o seu propósito era o de corrigi-los. Depois, porque não deixou de renovar a certeza, escutem, a certeza de sua presença, do seu cuidado e de que, no tempo previsto, seriam restaurados. Eu escrevi o seguinte: dizer que Deus é amor não significa abrandar sua justiça. Deus é amor, lembra? Mas ele também é justo. Significa reconhecer que tudo o que ele faz, inclusive o juízo e a disciplina, expressa um amor santo que não ignora o pecado. O amor de Deus não encobre a rebelião, confronta, corrige e chama o pecador ao arrependimento.
O cativeiro de Judá não foi falha do cuidado divino, mas foi uma resposta justa de Deus à infidelidade do povo e, ao mesmo tempo, um caminho amoroso para levá-los ao arrependimento e à restauração. Cansei aqui já, tô cansado, mas a gente já tá concluindo, certo? Preste atenção. Há coisas que acontecem na nossa vida que não são falta do cuidado de Deus. Não é que Deus fez assim, ó. Virou o rosto. Às vezes a gente pensa isso, né? A gente pensa isso. Rapaz, será que ele me ama mesmo? Porque se ele me ama, por que isso está acontecendo? É o coração de Gideão. Senhor, se tu é conosco, por que tudo isso está acontecendo? Tem coisas, irmãos, que estão dentro dos propósitos eternos de Deus e a gente jamais vai saber. Jamais vai saber. Veja o exemplo de Jó. Você tem dúvida de que Deus amava Jó? Você tem alguma dúvida? Mas tu acha que Jó soube a razão e a causa do sofrimento? Ele questionou e Deus não lhe disse nada. O que é que Deus vai dizer a Jó lá por volta do capítulo 38? Quem és tu que obscurece o meu conselho? Onde estavas tu quando eu fazia isso? Por acaso tu sabe como isso funciona? Deus estava dizendo a Jó, eu é que estou no controle, Jó. Eu é que sei as coisas que faço. Eu é que sei o que faço. E as calamidades que te acometem não significa dizer que eu não te amo. Eu penso que tem alguém aqui que precisava ouvir essa palavra. Queridos, essas dificuldades que estão sobrevindo na tua casa, talvez na tua saúde, isso não é, em hipótese, é Satanás que quer que tu pense assim, mas isso não é, em hipótese alguma, uma prova de que Deus não te ama. De jeito nenhum, amigo. Deus nos ama, embora às vezes o seu amor permita que a gente passe por momentos difíceis. Diga amém. Eu sou amado, mesmo no leito. Eu sou amado, mesmo na dificuldade financeira. Eu sou amado mesmo na privação. Eu sou amado mesmo na perseguição. Eu sou amado, eu sou amada por Deus. Diga isso mais uma vez para a sua alma. Somos amados por Deus. Deus nos ama. Suas alianças revelam, além de sua justiça e de sua fidelidade, o seu amor. Vamos progredir para a gente encerrar. Ponto de número 3, o caminho e os resultados da restauração. Tem muita coisa que está aqui no subsídio que eu não estou trazendo para a aula. E tem muita coisa na aula que eu não estou trazendo para o subsídio, tá bom? Então é importante que os irmãos leiam tanto o subsídio como vejam a pré-aula. O caminho e os resultados da restauração divina. O subponto 1 nos diz: oração como um recurso de restauração. Isso aqui é uma das coisas mais fantásticas de toda a Bíblia, não só do livro de Jeremias. A oração. Que mistério é a oração, irmãos? É um mistério. A oração é um mistério muito grande. Olha o que a lição nos diz. Deus já havia garantido que Babilônia não seria a habitação permanente de seu povo. Pelo contrário, havia um tempo estabelecido por ele, mesmo e que, cumprindo este tempo, restauraria o seu povo. Ao renovar as promessas de restauração de seu povo, o Senhor apresentou a oração como um dos principais recursos de restauração, ou ainda como o meio pelo qual a vontade de Deus é cumprida. Eu vou explicar para vocês aqui a razão de a oração ela ser um mistério quase que inexplicável. Preste atenção. Oração é o ato de nos dirigirmos a Deus em fé, reconhecendo quem Ele é, quem nós somos diante dEle, submetendo por meio da oração nossa vontade à vontade dEle. Não é um mecanismo para mudar o caráter de Deus. Então não adianta pedir algo a Deus que não esteja nem de acordo com o seu caráter e nem dentro de seus propósitos. Não é um meio de forçar Deus a agir. Eu vou orar tanto aqui que Deus vai se submeter à minha vontade. De jeito nenhum. Olha aí qual é o mistério da oração. Mas é o meio
pelo qual nos alinhamos com os seus propósitos. Buscamos sua graça, confessamos nossos pecados, expressamos nossa dependência e tomamos posse das promessas que ele mesmo revelou. No relacionamento com Deus, a oração ela é insubstituível. Pela oração, o crente se apropria da verdade de que Deus é Pai, ouve, responde e se envolve com a vida do seu povo. Ela mantém viva a consciência de que não caminhamos sozinhos, de que não somos autônomos, de que dependemos da direção, do perdão e do socorro do Senhor. Deus, olha o mistério da oração, escolheu a oração como um dos meios pelo qual ou pelos quais ele realiza o que ele mesmo determinou. Deus determinou que algo iria acontecer. Mas ele determinou que isso aconteceria por meio da minha e da sua oração. Vê se isso não é um mistério. Vai acontecer. Mas Deus estabeleceu a oração como um meio pelo qual ele estabeleceria as suas promessas. Isso é um mistério muito grande, não é? O nosso coração se alinha com o coração de Deus quando nós oramos. Meu Deus do céu, a oração é uma coisa muito linda. É uma coisa muito linda. Deus tem algo para fazer. Ele fará. Mas ele diz, Murilo, ore. Murilo, ore. Deus tem uma coisa para fazer na terra. Aí eles aí do outro lado, João, Ana, Roberto, Paulo, Douglas, orem. Orem. Meu Deus. Fantástico, não é? Não dá para se aprofundar tanto nisso aqui, porque a aula não é especificamente sobre isso. Mas olhe como dá pano para manga. Sugiro vocês continuarem o estudo sobre a oração. Não só o estudo, mas a prática. Segundo subponto, gratidão e arrependimento. A gratidão e arrependimento são virtudes valiosíssimas do ponto de vista bíblico e doutrinário. Gratidão é reconhecer com humildade que tudo o que temos de bom vem de Deus e que não somos autossuficientes. É perceber a graça de Deus na vida, na salvação, no cuidado diário e responder a isso com louvor, obediência e serviço. A gratidão honra a Deus porque o coloca no lugar certo. Ele é a fonte de todas as bênçãos, é o nosso sustento, é o nosso Senhor. Por outro lado, nós temos o arrependimento. O arrependimento é a mudança real de mente e de caminho diante de Deus. Não é remorso e nem apenas sentir culpa. É reconhecer o pecado como pecado, concordar com o juízo de Deus sobre ele, abandoná-lo e voltar-se ao Senhor com sinceridade. Onde há arrependimento, há verdadeiro quebrantamento, confissão, fé e disposição prática de obedecer. Então você perceba que aqueles que querem viver as promessas de Deus, aqueles que querem desfrutar de intimidade com Deus, não podem se esquecer destes dois pontos fundamentais: gratidão e arrependimento. Nós percebemos que o povo de Israel era um povo ingrato. Nós percebemos que o povo de Israel era um povo de dura serviço, um povo de coração endurecido, o oposto de gratidão e o oposto de arrependimento. E o Senhor nos convida a vivermos uma vida fundamentada no arrependimento e na gratidão. E nós temos aqui um último ponto, e neste último ponto aqui temos uma aplicação final extraordinária. Olha o que diz aqui, os frutos da restauração. O sofrimento de Judá no cativeiro babilônico foi tão elevado que o texto fala de choro, lamento e tristeza. Jeremias 30, versículo 9. Além disso, este sofrimento é representado poeticamente pelo choro de Raquel, pelos seus filhos que são levados à Babilônia. Os futuros gritos de alegria seriam fruto da promessa de que o povo seria liberto do cativeiro. Além da alegria exuberante, o povo seria beneficiado com a salvação, a liberdade. Tudo isso é fruto da restauração, salvação, liberdade, com o descanso e o refrigério representados na expressão águas tranquilas e o caminho direito. Deus prometeu fartura de alimento e restauração de seu povo, a partir daqueles poucos que ainda estavam na Babilônia, incluindo os cegos, os aleijados, as mulheres grávidas e as de parto, sem deixar de se dirigir
aos sacerdotes. O que foi que eu pensei quando eu li isso aqui? Eu disse, meu Deus, que coisa fantástica. Que coisa fantástica. O cativeiro na Babilônia, embora fosse a justa disciplina de Deus pela aliança quebrada, não definiu o fim da história de Judá. Então, esse tempo de desgraça, esse tempo de tribulação, não vai definir o fim da tua história, amigo. A promessa de restauração, explorada aqui neste estudo, vai mostrar que o choro, o agir de Deus não termina no cativeiro. O texto descreve que o povo foi quebrado, o povo estava em lágrimas, mas a promessa de Deus, olha que fantástico, não permitiu que a história ficasse congelada em Jeremias 31:15. O lamento de Raquel não é o ponto final. Deus mesmo anunciou que o choro dará lugar a gritos de alegria, que o jugo será quebrado, que haverá descanso, refrigério, provisão e cuidado especial com os mais vulneráveis. Ninguém ficará de fora da promessa de Deus. Os cativos, os sacerdotes, os doentes, as mulheres grávidas, gente cansada, gente esquecida. Ninguém está fora do alcance da graça de Deus quando Ele decide restaurar. O tempo da tribulação não permite, ou melhor, as promessas de Deus. Olha como... agora sim, veio a frase aqui no final. Tu vai guardar essa frase. Escreve essa frase aí nos comentários. As promessas de Deus não permitirão que a tua história seja congelada no período da tribulação. Deus vai virar essa página. Vai. Deus vai virar essa página. Vai chegar um novo tempo. Um tempo de restauração. Esse tempo chegará em sua plenitude para o povo de Israel. Já desfrutamos disso em Cristo. Mas te prepara para viver uma nova história. Um novo capítulo. Que bênção terminar a lição com bênção. Amém, meus irmãos? Vamos encerrar por aqui. Eu quero pedir a vocês que estudem Jeremias capítulo 30, versículo 1 até Jeremias capítulo 33, todo o capítulo 33, ok? Então estudem esse trecho, leiam a revista, leiam o subsídio, assistam a pré-aula, utilizem, quem faz parte da ferramenta, os recursos da ferramenta EBD e cheguem em classe preparados, certo? Um ótimo final de semana a todos, uma ótima aula de Escola Bíblica Dominical. Olha para mim aqui, não se esqueça, abra a jaula.